Bora, pessoal, aqui ó, carnavais, malandros e heróis. Até coloquei uma música do Bezerra da Silva que fala sobre Leonardo da Vinci, que fala, como eu falo, compartilha aí. Bezerra da Silva, um expert, né? Eu desde pequeno eu ouvia ele, desde o cassete, né? Expert em questão de aprendizagem. Você ouvia a composição, embora eu também sou da Silva. Até nós pensávamos, né? Tempo atrás descobrimos que ele era parente. Não sei se foi, eu cheguei a pesquisar. Aí eu nem cheguei a me aventurar mais, porque foi havendo algumas questões aí de desfecho, não gosto de entrar, não gosto de religião, e, né, ele é algo que a religião também é algo fenomenal no mundo animal racional, como eu coloquei Aristóteles e Pavlov, ali em questões de condicionamento, a diferença entre o animal e a sua aquisição ligada à linguagem, os seus princípios e impactos. Então eu coloco que sempre o Damato que fala que o melhor lugar para você ter a sua mulher, ou seja, o sexo que você tem opção, é o carnaval, né? Carnaval, essas questões, muitas vezes posso falar carnaval, todo respeito, é o Malinovski, eu sempre eu erro, falo que é Malandrovski, que o grande argonauta da antropologia moderna disse que a sua teoria científica da cultura, que todas essas coisas culturais, como as instituições e normas, os ritos, mitos, seriam modos de responder às necessidades básicas e primárias, que eu falo que ali é onde é a teoria infantil, né? a base infantil e primárias, que determinam uma resposta humana e forçam o grupo na direção de uma invenção da cultura. Desse modo, a necessidade sexual teria como resposta o parentesco e o casamento, a fome, a necessidade da manutenção do corpo são respondidas pelas instituições econômicas e a necessidade de cooperação é provida pelos sistemas legais e políticos. É lógico que muitas vezes a pessoa não vai ter opção de sexual de outras questões por causa de fome, mas a maioria das vezes pode acontecer, né, em campos legais e políticos, em questões de poderes, de leviandades e abusos que relacionam aos campos que eu não gosto de entrar nesses eixos. Tem o Joan Leves, que fala que aqui estariam respondendo a religião e a arte. Por isso que eu coloquei, gostei que a autora ama teu corpo. Está falando ali que tipo de... Está falando tipo de gente específico, tipo de gente em geral. Ama teu corpo. Então amplia uma criticidade, um desejo, uma forma de leitura e a sua felicidade. Ou seja, cada um tem suas maneiras de religião, cultos, rituais, campos místicos ou míticos, né? Que é uma pergunta. Esse que é uma pergunta. Todo ser humano tem? Todo ser humano é enigmático? São perguntas. O ser humano ele é místico, ok? São questões que os coloca a canalizar. É um canalha. Ele é um canalha, ela é uma canalha. Tem que ter vergonha na cara, tem que ter garantia de homem, tem que ter garantia de mulher. Ou seja, acabou a sua garantia, você vai, ou seja, hoje você não passa. Esse tipo de garantia parece que um tipo de consumo relaciona uma pequena cidadania. Sabemos que temos garantia de um tipo de eletrodoméstico, temos um tipo de garantia, um tipo de carro, uma concessionária. Parece que a garantia é você que predomina sendo majoritário ou maoísmo ligado aqui às questões primárias que nos coloca grupo de direções. Então, a segurança, ou seja, essa maneira de colocar, de fato, a maneira de garantir, ou seja, a sua garantia no contrato social é você ter o que? Ser aceito. Muitas vezes o que você come, você não vai aceitar. Então, eu estou colocando aqui questionamentos, colocando aqui temas, o mundo e a família. Por exemplo, o capítulo 84 do Coletivo de Autores, ele fala sobre o que? Ações da vida diária, eles falam dos estados afetivos, fala de sensações corporais, fala dos seres e fenômenos do mundo animal, vegetal e mineral, o mundo do trabalho, o mundo da escola. Quando entramos na escola para atuar como professores e se esforçar a ser, tem esse ciclo da educação infantil que é importante, a pré-escola. É um ciclo de organização
e de identificação da realidade, que é o diagnóstico. E o diagnóstico é um planejamento. Imagine, perceba-se, você lá numa aula e é heterogênea e tem um menino ou a menina diferente. Como é que eu vou, nessa realidade, buscar esse universo que muitas vezes nos coloca formas e coisas na vida que possa haver identificação? Aonde é uma identificação? Vai ter, tem 10 crianças, 10 são meninas, 12 são meninos, então uma identificação. As relações de tempo e espaço, qual é a dificuldade? Tem um relatório que você tem que passar para uma coordenadora, depois para a diretora, as questões de durabilidade, as interpretações, o reconhecimento, o conselho de classe, as relações interpessoais, o aspecto coletivo entre outras disciplinas e o aspecto também de você saber discutir com outras disciplinas para ver, ou seja, não se colocar no seu lugar, mas a ter um respeito recíproco que você estudou também. São maneiras que nos colocam temas e subtemas que vêm a atravessar esses campos objetivos e subjetivos que relacionam a representatividade social, sócio-histórica, entre produção científica, criação científica, compromisso científico, que nos coloca aquela Machete, né? Ilha Machete, ok? Lá do Ceará, eu gostei, pessoal. Então são questões que nos colocam problemáticas sociológicas, problemáticas biosociológicas que eu coloquei, é um estado e a sua complexidade, é um interesse fundamental, universal. Eu não queria colocar em campos diretos e indiretos para o Fernando Haddad aquelas questões, muitas vezes, questões do campo pré-industrial ou pós-industrial, mas ele entendeu que o maioísmo está relacionado ao quê? Na época, já com 10, 12 anos de idade, para sobreviver, o que teve de exploração, não só o campo industrial, outras coisas. Ou seja, para quem comer, se alimentar, você chega numa classe lá hegemônica, uma classe grande, e lá vai falar, você vai perder isso, isso, aquilo. O que vai acontecer? Mas eu acredito nisso, isso, aquilo. Você tem que saber lidar diante de patamares grandes, nesses aparelhos convenientes. Não quer dizer que eu já cheguei até lá, né, nesses tapetes rurais ou tapetes urbanos que relacionam a ruralização rural, que está ligada ao surgimento cívico de várias civilizações históricas, esses aparelhos cívicos, ok? É lógico chegar lá com categoria e saber sair e entrar nesses grupamentos humanos que relacionam partidos transformadores. São todos, para mim, todos são bons. Alguns vão fazer alguma coisa boa ou ruim, então são bons. Então, quando faz alguma coisa ruim é bom. Quando faz coisa boa também é bom, porque é ser humano, é gente. É gente, como diz o João Paulo Medina, no verso do futebol. Gente é gente, então há grupo de gente, tem que comer, tem que se alimentar, tem que explorar alguma coisa de pesquisa, natureza, ou seja, há enterro, há mortes, mas nós temos que saber sobreviver, ou seja, buscar essa longevidade ligada à qualidade de vida, ok? Então, eu estou colocando essa temática e eu vou dar continuidade. Tem alguns temas que ficam vírgula, dou uma pausa, vocês vão entendendo que a pausa que eu vou dando ao decorrer das falas é um ponto, é uma vírgula, ou seja, são reflexões e parágrafos que vêm, ou seja, destacar entre a corporeidade, estrutura, base, corporeidade, motricidade humana, ou psicomotricidade, ou educação física. Eu estou com medo de falar sobre educação física. Tempo para trás, que houve um acidente comigo, depois já, nem passou uma semana, um próprio professor de educação física faleceu, aí morreu. Aí eu cheguei a falar com uma das presidentes aí, um áudio, não sei se ela chegou a ouvir. Falei, por favor, veja bem, aconteceu um fato comigo também, eu não quero que prejudique a categoria. Eu estou colocando até motricidade humana, porque me identifiquei com algo que seja diferenciado, distinto. Mas o meu perfil, o meu currículo, não tem essas questões ligadas à história da educação física. Essas entologias, ótos, por isso o núcleo ótos, eu coloquei ótos ali nos canais, ótos, ok? Ótos, otorrino, ótos. Saber ouvir mais, respeitar esses aspectos recíprocos, esse poder que nós temos, que
somos seres humanos, pela deficiência que nós temos também, nos ajuda.